Atos capítulo 7, nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Hoje eu tenho, além do grande desafio de expor a palavra de Deus, mais dois dentro daquilo que eu elenquei quando eu preparei o sermão, mas hoje eu considero três. O primeiro desafio é pregar todo o capítulo 7 de Atos. Eu não achei pertinente dividir o discurso de Estevão em mais de um sermão, mas fiquem tranquilos, vai dar tempo. Nós não vamos ler todos os versos, e eu quero deixar essa leitura como um dever de casa para você. Então, durante a semana aí, leia o capítulo 7 completo de Atos. O segundo desafio, como eu disse a semana passada, é pregar um dos meus textos prediletos das Escrituras. Óbvio que eu falei que eu estava cometendo uma heresia e falei brincando. É claro que eu creio que toda a Bíblia é palavra de Deus e nós não devemos valorizar um texto ao invés de outro, mas eu particularmente gosto desses textos que apresentam a teologia bíblica, que percorre toda ou alguns pontos da história da redenção, até chegar à pessoa, ou na pessoa e na obra de Cristo. E o terceiro que eu incluo agora, é que eu venho de 4 dias de um treinamento intenso. Cheguei agora à tarde, brinquei com o pessoal que eu passei em casa para pegar as meninas para tirar a gravata. Vocês estão vendo eu aqui, como não de costume, de blazer, de calça, mas tirei a gravata, vim sem gravata. E eu desafio de a cabeça cheia de informação, hoje está expondo a palavra do Senhor, mas eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo e vai nos direcionar em tudo o que nós vamos falar aqui. Atos capítulo 7, nós vamos ler os versos de 1 a 4, depois nós vamos lá para o verso 51. Atos capítulo 7, de 1 a 4, e depois nós vamos lá para o verso 51. Diz assim a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? Ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Verso 51, avança um pouquinho aí. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, a quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, a Jesus em pé à direita de Deus, e então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra eles. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Teu Espírito Santo continue falando conosco. Nós queremos ouvir ao Senhor.
nós queremos ouvir a sua voz, ó Pai. Nos leve para a tua palavra, mas nos traga com a sua palavra para o mundo em que nós vivemos, sendo transformados pelo Senhor, pelo meio do teu Espírito, através da palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada o testemunho de Estevão como um exemplo de fidelidade cristã. Lucas nos apresentou um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça, um homem cheio do poder de Deus. A sua vida refletia a presença do Senhor. Enquanto servia a igreja e proclamava o Evangelho, Estevão ele enfrentou oposição. Estevão ele enfrentou falsas acusações. Estevão ele enfrentou perseguição por causa de Cristo. Então os líderes religiosos, incapazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, o acusaram injustamente de blasfemar contra o templo e contra a lei. Mas na realidade, como nós falamos a semana passada, Estevão anunciava justamente aquilo para o qual toda a história do Antigo Testamento apontava. Jesus Cristo como cumprimento das promessas de Deus, da lei que revelava a santidade de Deus e a incapacidade do homem de salvar a si mesmo, conduzindo o homem à consciência da necessidade de um Salvador e do templo, onde Jesus é a verdadeira habitação de Deus entre os homens. E é exatamente diante dessas acusações e desse julgamento do Sinédrio, aquele tribunal religioso judaico, que eu já expliquei aqui, que nós chegamos agora no capítulo 7, onde nós veremos a resposta e onde nós veremos esse poderoso discurso de Estevão. Depois de todas as acusações levantadas contra ele, o sumo sacerdote faz uma pergunta direta a Estevão. E ele chega para Estevão, ou eles chegam para Estevão e perguntam: são verdadeiras estas acusações? Que acusações? Aquela que nós vimos no capítulo anterior. Em outras palavras, o que você tem a dizer sobre isso? E é interessante porque a resposta de Estevão, ela não se dá por meio de uma simples defesa pessoal. Ele começa a percorrer os principais acontecimentos da história de Israel, fatos que aqueles líderes conheciam muito bem, porém, ao relembrar essa história, Estevão vai além. Estevão expõe para eles verdades e aplicações que aqueles homens jamais haviam percebido. O seu objetivo não era impressionar, o objetivo de Estevão não era lacrar, o objetivo de Estevão não era vencer um debate, mas demonstrar que a sua mensagem não era blasfêmia, que a sua mensagem não era desrespeito à palavra de Deus. Pelo contrário, a sua interpretação das Escrituras honrava a Deus, apontava para o cumprimento de toda a história bíblica na pessoa de Jesus Cristo. E é justamente isso que torna o discurso de Estevão tão extraordinário. É justamente que faz esse discurso ser lindo, como eu disse. O que Estevão faz aqui é uma verdadeira exposição da história da redenção. Ele percorre a história de Israel. Ele demonstra que do começo ao fim, Deus estava conduzindo a história para Cristo. Lembram quando o mesmo Lucas, no evangelho que leva o seu nome, registra lá em Lucas capítulo 24, um episódio após a morte e ressurreição de Jesus? 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, conversando sobre os últimos acontecimentos, quando Jesus se aproxima deles e começa a caminhar junto com eles. Então Jesus lhe disse, Lucas 24, verso 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Depois daquela exposição das Escrituras, os olhos daqueles discípulos foram abertos, eles perceberam que tinham acabado de ouvir o próprio Messias explicando o Antigo Testamento, mostrando toda a história bíblica, que toda a história bíblica apontava para ele, e mais tarde eles diziam assim: porventura não queimava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? De certa forma, é exatamente isso que nós encontramos aqui em Atos 7. Estevão vai fazer a mesma coisa. Estevão vai percorrer a história de Israel, mostrando que Deus sempre esteve conduzindo a história para Cristo. E Estevão, como nós veremos aqui, ao longo desse capítulo, ele vai dividir a sua defesa em 4 grandes períodos da história de Israel. Ele começa com Abraão, nós lemos, estende ali para o período patriarcal, José e o exílio no Egito, passando para Moisés, o êxodo e a peregrinação no deserto, e finalmente Davi e Salomão e o estabelecimento da monarquia. E o que tem em comum nesses 4 períodos é que nenhum deles, queridos, a presença de Deus estava limitada a um lugar específico. Estevão começa a mostrar isso para eles. Vocês estão me acusando de falar mal de Moisés? Vocês estão me acusando de desvalorizar o templo? Vamos ver nossa história. Vamos olhar para a nossa história. Vamos relembrar a nossa história. E aí ele começa com Abraão. Ele inicia a sua defesa começando por Abraão, lá do verso 2 até o verso 8, depois você pode ler com calma. Porque para os judeus, a história começava com Abraão. Ele recorda o chamado de Abraão. Ele destaca que o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele vivia na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã ou chegar à terra de Canaã. Deus ordenou que ele deixasse a sua terra, a sua parentela, para seguir em direção a uma terra que ele não conhecia, que seria mostrada. E mesmo sem possuir a terra, naquele momento, Deus prometeu a Abraão entregá-la à sua descendência. Estevão relembra a promessa de que os descendentes de Abraão seriam estrangeiros em outra terra, onde eles sofreriam escravidão por 400 anos, mas posteriormente seriam libertos por Deus. Ele menciona a aliança da circuncisão que Deus deu a Abraão. Ele apresenta a continuidade da linhagem patriarcal através de Isaac, Jacó, dos 12 patriarcas. E descreve então Abraão como alguém que foi obediente ao chamado de Deus. Na iniciativa divina que aparece a ele, que fala com ele, que envia a ele, que promete, que julga, que liberta. O que Estevão começa a deixar evidente aqui é que Deus estava dirigindo cada etapa da peregrinação do seu povo. E mesmo antes de existir um lugar considerado santo, existia um povo santo com o qual Deus havia em aliança se comprometido. Por meio de Abraão, Deus traria à existência uma nação, Israel, deveria ser o próprio povo de Deus entre todos os povos do mundo. E por meio dessa nação, Deus abençoaria todos os outros povos da terra. O que Estevão está fazendo aqui é falar: pessoal, olha para a história, vamos lembrar nossa história, lembra lá de Abraão? Vamos lembrar de Abraão? E aí ele começa a contar o que Deus faz por meio de Abraão. Deus aparece para ele. Deus faz dá uma ordem para ele. E Deus manda ele caminhar para uma terra que ele não conhecia. Mas agora Estevão segue. E Estevão, lá no verso 9, eu quero ler só o verso 9. Ele continua seguindo com a sua exposição e agora ele fala do José. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele. Estevão diz que os patriarcas,
teve inveja de José, ou seja, os seus irmãos venderam ele como escravo para o Egito, mas apesar disso, Deus estava com ele, livrando-o das suas dificuldades, concedendo-lhes favor diante do faraó que o coloca como governador sobre o Egito. Estevão lembra a história, menciona que houve uma grande fome que atingiu o Egito e Canaã, levando os filhos de Jacó ao Egito em busca de alimento. Na segunda viagem, José revela a sua identidade aos irmãos, traz toda a família para habitar no Egito, e o texto relata a morte de Jacó e dos patriarcas, e o sepultamento deles. Estevão, descreve o crescimento do povo hebreu no Egito, até o surgimento de um novo faraó que passou a oprimir Israel, a ordenar a morte dos recém-nascidos. Onde está tudo isso que eu estou falando, irmãos? Lá no livro de Gênesis. O que Estevão está fazendo é lembrando a história deles. Enquanto estava no Egito, e o Egito é terra o quê? Estrangeira. Enquanto estava no Egito, Deus não abandonou José e nem os seus irmãos, agindo para salvá-los quando vem a fome. Porque Deus permanece fiel às suas promessas a Abraão. O que Estevão está fazendo aqui, repito, relembra a nossa história, povo. Lembra de Abraão? Lembra do que Deus fez com ele? Lembra de Jacó? Lembra de José? E aí ele chega no Moisés, verso 20. E aqui ele gasta um pouco mais de tempo. No Moisés ele fica do verso 20 ao 44. Olha o que ele diz no verso 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Tem muitos filhos que é igualzinho esse, né? Bonito aos olhos do pai, mas aos olhos de Deus é bonito. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Agora, ele pega um ponto importante. Ele relembra a história, mas ele linka com aquele pelo qual que eles estão acusando de falar, de blasfemar, que é o Moisés. Uma referência para eles. Então ele concentra grande parte do seu discurso em Moisés. E é através de Moisés que Deus continua cumprindo a promessa a Abraão, que parece ter caído no esquecimento. E ele fala justamente sobre aquele que ele estava sendo acusado de falar contra. Ele descreve o nascimento de Moisés durante o período de opressão no Egito, sua criação pela filha do faraó, a sua formação na sabedoria egípcia. Aos 40 anos, Moisés tentou defender um hebreu maltratado, matando um egípcio, imaginando que o povo entenderia que Deus o havia levantado como libertador. Ele foi rejeitado pelos hebreus, ele fugiu para Midian. A história de Moisés está lá em Êxodo, queridos. O Moisés, Deus ouvindo o clamor do povo, que cresceu no Egito, porque foi para lá por conta da fome. José era o governador. Há um novo faraó que não conhece, entre aspas aqui, José. Ele oprime o povo de Deus, ele manda matar as crianças, dá um jeito ali que as parteiras dão um outro jeito. E aí quando nasce Moisés, um menino bonitinho, um menino engraçadinho, eles colocam ele num local ali, faz toda uma providência, e quando vem ali alguém importante da família de Faraó, sua filha, se eu não me engano, a irmã de Moisés está ali e fala assim, ela acha bonitinho, fala, quer que eu chame a mãe para cuidar dele? E aí a mãe cuida de Moisés, até que passa o período ali, dentro daquele contexto que a mãe cuidava dos seus filhos. E a Moisés, então, ele cresce no Egito. Moisés, ele se desenvolve ali, e tem um momento que ele vê o povo dele sendo oprimido, ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele tenta defender ali, e ele acaba matando o cara. E aí, a um determinado tempo, ele vai então
se envolverem em alguma coisa e os caras falam, você vai fazer com a gente o que você fez anteriormente? E Moisés faz o quê? Foge. E eu quero que você pegue, aqui eu estou contando a história, mas eu quero que você pegue o ponto para a gente entrelaçar aqui, porque Moisés foge e ele vai para um deserto. E após 40 anos no deserto, Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, por meio de uma sarça ardente. Ali Deus se revela como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e envia Moisés de volta ao Egito para libertar o povo. Estevão relembra os sinais que Moisés fez diante dele, diante do povo do Egito, o Mar Vermelho, durante 40 anos no deserto. Destaca que Moisés anunciou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, que Moisés disse que viria um Messias. E Estevão então vai mostrar que os israelitas rejeitaram Moisés e voltaram-se para a idolatria, pedindo a Arão que fizesse deuses para eles. O povo constrói um bezerro de ouro e passa a adorá-lo. O tabernáculo foi construído conforme a orientação dada por Deus a Moisés e levado pelo povo durante a peregrinação no deserto. E a semelhança de Jesus, queridos, a semelhança dos apóstolos, a semelhança de Estevão, Moisés foi um servo de Deus que realizou sinais e maravilhas. E ainda assim foi rejeitado por Israel. Mas o Deus que apareceu a Abraão na Mesopotâmia, que no Egito, terra estrangeira, cuidou de José e da sua família, também estava presente com Moisés no Egito. Estava presente com Moisés em Midian, estava presente com Moisés no deserto. E aí, o Estevão faz mais uma transição. E nós já vamos amarrar tudo isso aqui, tá? Fiquem tranquilos. Verso 45. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que recebeu o favor de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Foi Salomão, porém, quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta, e ele cita o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Estevão chega agora a um ponto da história deles, que é o ponto da monarquia. Ele relembra que o tabernáculo permaneceu com o povo até os dias de Davi, que Davi desejou construir uma habitação permanente para Deus, mas é Salomão quem edifica o templo, não esse que você conhece aqui do Brasil, mas o verdadeiro templo de Salomão. E mesmo reconhecendo a construção do templo, que poderia ser o ápice das promessas, Estevão cita o profeta Isaías para afirmar que o Altíssimo não habita em construções feitas por mãos humanas. Ele relembra as palavras do Senhor, declarando que os céus são o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Ele enfatiza a soberania de Deus sobre toda a criação. Queridos, Estevão não está depreciando o tabernáculo. Estevão não está menosprezando o templo, porque tudo isso está associado na defesa do Estevão aqui com algum dos maiores nomes da história de Israel: Moisés, Josué, Davi, Salomão. Mas o que ele está dizendo para aquele povo no seu discurso é que o tabernáculo e o templo não foram edificados com o propósito de confinar Deus em um espaço geográfico, porque o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Meus irmãos, o que Estevão está fazendo aqui é recontando
aos líderes judeus a história da própria nação de Israel. Ele mostra, eu quero frisar isso, que o Deus de Israel apareceu a Abraão enquanto ele ainda estava na Mesopotâmia pagã, esteve com José mesmo quando ele ainda era escravo no Egito, encontrou Moisés no deserto de Midian, transformou aquele lugar em terra santa pela sua presença, e mesmo durante a peregrinação no deserto, quando o povo adorava em sua tenda, o Deus Altíssimo jamais esteve limitado a construções feitas por mãos humanas. Ele está dizendo para aquele povo que ao longo da história, a presença de Deus nunca esteve restrita ao templo ou à terra de Israel. Ele vai deixar claro para eles que essa história é uma história incompleta, porque todas essas coisas apontavam para Cristo, o cumprimento definitivo das promessas de Deus e a plena manifestação da sua presença entre homens. Lembra que eu falei de Lucas 24, no caminho de Emaús, aqueles discípulos ouviram o próprio Jesus mostrar toda a história bíblica que apontava para ele. Aqui em Atos 7, Estevão conduz os seus ouvintes à mesma verdade. Toda a sua argumentação converge para Cristo. O templo, a lei, os patriarcas, Moisés, a monarquia, não eram o destino final da revelação de Deus, mas apontavam para Jesus Cristo, a plena manifestação da presença de Deus, o cumprimento definitivo das promessas divinas. Queridos, você está ouvindo tudo isso e fala, nossa, o pastor hoje veio dar uma aula de história bíblica. Era melhor ele ter dado essa aula lá no seminário, porque aqui nós estamos no templo. Né? Para que é aprender Bíblia? A grande verdade, queridos, é que assim como toda a história bíblica apontava para Cristo, a nossa vida também só encontra sentido, ou um verdadeiro sentido, nele. O templo, os patriarcas, Moisés, toda a história de Israel eram importantes, mas eram incompletos sem Jesus. Da mesma forma, eu e você podemos construir projetos, podemos construir sonhos, carreira, família, ministério e até uma vida religiosa, mas separada de Cristo, continua incompleta. A nossa vida sem Cristo não faz sentido, queridos. A nossa vida sem Jesus não faz o menor sentido, ela é incompleta. Aí você fala, mas você está falando por um povo crente na sua maioria. Sim, é verdade. Mas existem muito crente que Jesus não é o Senhor completo da sua vida. E a sua história está incompleta. Tem muito crente que Jesus para ele é dizer sim, passar pelas águas do batismo e falar, agora sou crente. Legal. Mas é um beberrão, é um adúltero, é um mentiroso, é um falacioso, é um malicioso, é um fofoqueiro, é um prepotente, é um orgulhoso, é um batedor de cartão na igreja, a sua vida está completa. Tem ritos religiosos, tem parte do ritual de uma vida religiosa, mas não tem imagem de Jesus. E se não tem imagem de Jesus, é incompleta. Aqueles líderes, o Estevão não está falando para qualquer um, Estevão está falando para gente que conhecia a Bíblia. Mais que ele, talvez. Conhecia a história do Antigo Testamento melhor que muitos. Mas ele está dizendo, vocês têm uma vida religiosa, mas não perceberam a essência da vida religiosa. Sem Cristo, a nossa vida, a história perde o seu sentido. Sem Cristo, a nossa vida também perde. Cristo veio, morreu em uma cruz, ressuscitou para nos restaurar, para vivermos para o propósito para o qual fomos criados, para viver em adoração,
submissão, obediente a Ele, aqui no domingo à noite, não, em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Estevão está olhando para aqueles irmãos e está falando, vocês conhecem Bíblia, mas vocês não conhecem Cristo. Mas olha que legal. Estevão apresenta a sua defesa, demonstra saber a história deles e poderia concluir dizendo, conheço a nossa história, eu sou alguém tentando ser fiel, obediente à tradição dos nossos pais, é assim que eu desejo viver. Vejam, considerem, eu não estou blasfemando contra o templo e contra a lei. Mas não é assim que ele termina o seu sermão. Veja os versos 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, ou seja, de Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês continuam teimosos, vocês continuam com o coração insensível e com os ouvidos fechados. O que Estevão está olhando para eles está dizendo assim, conta para mim, mencione qual foi um dos profetas bem recebido por vocês. Vocês foram circuncidados, mas agem como pagãos, seus obstinados, incircuncisos de coração, talvez em algumas versões. Vocês mataram aqueles que anunciaram a vinda do justo. Ele condena, queridos, os seus ouvintes, porque eles haviam rejeitado a vontade de Deus. Assim como os irmãos de José rejeitaram José, assim como Moisés foi rejeitado pelo povo, agora eles também estavam rejeitando Jesus e o seu mensageiro Estevão. O que Estevão faz é denunciar aos seus ouvintes, ou denunciar os seus ouvintes, e os acusa de pecarem contra o Espírito Santo, contra o Messias e contra a lei. Aqueles líderes que compunham o Sinédrio, o grupo dos 70 líderes mais um ali com os sumos sacerdotes, estavam repetindo o mesmo padrão de Israel rebelde do Antigo Testamento. Resistiam constantemente à obra de Deus e os servos que ele levantava. Por isso Estevão declara, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Agora, vamos lá. O cara que está chamando e acusando e colocando o dedo deles resistirem ao Espírito Santo, ele era cheio do quê? Espírito Santo. Ele não só apenas tinha o Espírito Santo, mas como nós vimos em uma ou duas mensagens atrás, ele era cheio do Espírito Santo. Todo crente, queridos, eu expliquei isso a semana passada ou retrasada, tem o Espírito Santo. Se você é crente de verdade, se você nasceu de novo, embora você possa ser um péssimo cristão na sua análise pessoal, né, você tem o Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é diferente. Vamos fazer um exercício juntos aqui. Todo crente tem o Espírito Santo, ok? Concordam? Um crente que fala mal dos outros o tempo todo, tem o Espírito Santo? Mas ele está cheio do quê? Estão comigo? Um crente que tem o Espírito Santo, mas é um preguiçoso para fazer a obra de Deus, ele está cheio do quê? Um crente que tem o Espírito Santo, mas está apático, ele é o quê? O que Estevão está falando é, cara, vocês estão resistindo ao que Deus está fazendo. Vocês não cansam de resistir ao que Deus faz. Isso é forte, mas é uma advertência muito séria para nós também.
Sempre que a igreja se reúne em culto público, queridos, existem pessoas de coração endurecido diante de Deus. Existem pessoas que eu estou aqui pregando, eu sei que está no celular e não está na Bíblia. Existem pessoas que eu estou aqui pregando, eu sei que estão conversando. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Sempre que a igreja se reúne em culto público, podem existir pessoas de coração endurecido diante de Deus. Pessoas que talvez frequentem a igreja, exerçam funções, conheçam as Escrituras, participam da vida da comunidade, mas que ainda assim resistem à ação do Espírito Santo. E muitas vezes permanecem obstinadas em suas próprias vontades. O problema daqueles líderes, queridos, não era a falta de informação bíblica, mas um coração fechado para Deus. Por isso nós precisamos pedir constantemente que o Senhor nos livre de um coração endurecido, insensível à sua palavra e resistente à voz do Espírito Santo. Agora, depois de ouvir o que eu acabei de dizer, que alguns estão no celular, outros estão conversando, outros estão distraídos, e você não gostou do que eu falei, eles também não gostaram. E depois de ouvir tudo isso, como que vocês imaginam que aqueles líderes ficaram? Só imagino que você não faça o mesmo que fizeram aqui. Estevão não apenas responde às acusações, ele expôs o pecado e a dureza do coração deles diante de Deus. E aqueles homens que se consideravam defensores da lei, do templo, da tradição de Israel, agora eles estavam sendo confrontados com a verdade. Que estavam repetindo os mesmos pecados dos seus antepassados. E eles ficam furiosos, eles rangem os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Jesus, de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem gritando bem alto. Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Teve um jogador de futebol famoso aí, que eu não vou dizer se ele está falando a verdade ou mentira, que nós não sabemos, mas ele foi criticado que ele saiu de um jogo com a mão assim, e ele falou que estava coçando o ouvido, né? Foi essa a resposta que ele deu. Não vamos dizer se é verdade ou não, porque nós não sabemos. Mas aqui, eles de fato assumem, taparam o ouvido. Não vamos ouvir o que Estevão está dizendo. E aí o que eles fazem? Arrasta Estevão para fora da cidade e começa a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso aqui é outra questão. A reação daqueles líderes revela o quanto dos seus corações estavam endurecidos. Em vez de se arrependerem diante da verdade, eles se enfurecem ainda mais. Ele range os dentes contra Estevão. Ranger os dentes é uma coisa horrível, não é? Já dormiu do lado de alguém que fica assim, batendo o dente? É um negócio, e eles estão de raiva. Eles estão com ódio. Eles estão com indignação. Eles estão com uma hostilidade profunda. Depois de anunciar corajosamente a verdade e confrontar a dureza do coração dos líderes judeus, Estevão é tomado pela hostilidade da multidão. Enquanto seus acusadores estavam dominados pela fúria, ele permanecia cheio do Espírito Santo, contemplava a glória de Deus, vendo Jesus à direita do Pai. Ao declarar que viu os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, aquela multidão fica irada. E os judeus, eles não tinham autorização romana para executar a pena de morte. Mas eles estão tão consumidos pela fúria, que a lei pouco importava para eles. Eles arrastam Estevão para fora da cidade e começam a tacar pedra naquele homem. Eles fazem um verdadeiro linchamento com Estevão. E Lucas registra aqui um detalhe importante. Um jovem chamado Saulo acompanhava aquela execução,
o mesmo que mais tarde seria transformado por Deus aqui no apóstolo Paulo, como nós vamos ver mais para frente. Mas quando Estevão está sendo julgado, lá no começo, que nós vimos a semana passada, o seu rosto refletia um brilho celestial. Agora, no fim da sua vida, ele contempla a glória de Deus. Ele vê Jesus de pé à direita do Pai, como quem recebe e dá boas-vindas ao seu servo fiel. É como se por um momento Deus abrisse a cortina do céu para que aquele homem condenado pelos homens pudesse contemplar a glória eterna que o aguardava. E de certa forma nós podemos imaginar aquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou. Mateus 25:34. Venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Porque enquanto a terra rejeitava homens como Estevão, o céu o recebia. Pedro, João, os apóstolos, nós já vimos que eles quase haviam sido executados, mas eles foram libertos por Deus. Agora Estevão não escapa da morte. E justamente em seus últimos momentos de vida, e com isso eu quero fechar essa mensagem, queridos, ele segue os passos do seu mestre. E mesmo enquanto ele é apedrejado, Estevão imita o seu Senhor e Salvador e o adora. Ele se ajoelha para orar, assim como Jesus fez no Getsemane. Lucas 22, 41, 42. Aqui falando de Jesus. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e então começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Verso 60 de Atos, ou 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos. E assim como o seu Senhor, diante da morte, ele cai de joelhos. Ele ora para que Jesus receba o seu espírito. E olha o que diz Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas olha como termina o texto. Senhor, não o consideres culpados desse pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Olha o que Jesus disse em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sorte. Estevão é um modelo para nós, queridos, do que significa seguir a Jesus. Do que significa estar disposto a tomar a cruz como discípulo de Jesus. O paralelo entre Estevão e Jesus o caracterizava como um verdadeiro discípulo. E o discípulo é aquele que segue os passos do seu Senhor e Salvador, até mesmo na morte. Estevão vai morrer como o primeiro mártir da igreja, porque ele segue o seu Senhor. E nas suas últimas palavras de vida, é a palavra do seu Senhor. É forte isso, queridos. Porque como eu disse a semana passada, falando por mim, nós somos um cristão muito sem vergonha, muito meia boca. Porque esse camarada, nos últimos suspiros de vida dele, ele está imitando o que o seu mestre fez. Ele está entregando a sua vida para Jesus. De forma completa. E dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me conduziu até aqui. Mas o Senhor me conduz para o caminho que o Senhor preparou para mim. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja.
E Estevão se torna essa grande primeira semente plantada na comunidade cristã primitiva. Uma semente que o próprio Senhor vai fazer crescer. E nós vamos ver aqui, a partir de agora, queridos, que a morte dos mártires não destruía o cristianismo. Pelo contrário, fortalecia o testemunho do Evangelho e levava outras pessoas a Cristo. Aquilo que parecia uma derrota aos olhos humanos, tornava-se instrumento de expansão do reino de Deus. Como nós vamos ver nas próximas mensagens, a morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Mas em vez de impedir o avanço do Evangelho, essa perseguição levou os cristãos a se dispersarem. E como consequência, a mensagem de Cristo começou a alcançar lugares mais distantes. Vocês vão ser minha testemunha onde? Jerusalém, Samaria. Estou esquecendo de uma. Judéia. E até os confins da terra. Estevão, diante do Sinédrio, responde às falsas acusações com uma poderosa exposição da história da redenção. Ele percorre os períodos de Abraão, José, Moisés, monarquia. E o que ele demonstra, queridos, é que Deus sempre esteve conduzindo a história do seu povo. Que a sua presença jamais estava limitada ao templo ou à terra de Israel. Israel repetidamente rejeitou os servos enviados por Deus, culminando na rejeição do próprio Cristo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, permanece firme até a morte, seguindo os passos do seu Senhor e Salvador, e torna-se o primeiro mártir da igreja. O discurso de Estevão, queridos, e a vida de Estevão, é mais do que uma simples revisão histórica ou um personagem bíblico. Ele faz exatamente aquilo que Jesus fez no caminho de Emaús. Ele mostra que toda a Escritura aponta para Cristo. Aquilo que ele mostra são as sombras e promessas que encontram o seu cumprimento definitivo em Jesus. Essa é a beleza da teologia bíblica, essa é a beleza das Escrituras. Perceber que toda a história da redenção converge para Cristo. E que somente nele a história encontra o seu verdadeiro significado. E assim, queridos, como a história de Israel estava incompleta sem Jesus, a minha e a sua vida também permanece incompleta longe dele. Você pode convidar o seu amigo, e você deve fazer isso, convidar ele a vir à igreja com você. Mas Deus não está presente só aqui na igreja, queridos. Deus está presente lá naquela escola, naquele escritório, naquela fábrica que você reclama o tempo todo. Porque você talvez tenha até os seus motivos justos para reclamar. Mas quando você fala de Jesus lá, o Espírito que habita em você está presente e te capacitando para falar do amor dele. Quando o vizinho, eu tenho que tomar cuidado com o vizinho porque os meus são da igreja. Mas quando o vizinho põe o carro na frente da sua garagem e você está atrasado, você fica bravo. De Jesus ali, queridos. Ali o Espírito de Deus está com você. Porque Deus não está restrito a isso aqui. Isso é muito bom. Mas não está restrito a esse lugar. O que nos separa de Cristo, queridos, é os nossos pecados. E se você chegou aqui e nunca se rendeu a Jesus, talvez você venha aqui porque o seu namorado, a sua namorada te traz.
Talvez você venha aqui porque os seus pais sempre trouxe você. Talvez você venha aqui também porque você já se acostumou e você já nem consegue questionar o porquê você vem aqui. Você está sem Jesus. Ou você perdeu a verdadeira ideia e significado que é seguir Jesus. Mas Jesus, ele vem ao nosso encontro. Ele toma sobre si a culpa que era nossa. Ele morre em nosso lugar. E por meio do seu sangue ele nos purifica. Nos reconcilia com o Pai. E nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, por causa de Jesus, da obra da cruz, da ressurreição, não somos mais escravos do pecado. Nós somos povo redimido, reconciliado, chamados para viver para a glória daquele que nos salvou até o último suspiro da nossa vida. Porque é isso que Estevão faz. Ele mostra para nós o que é tomar sua cruz e seguir Jesus. Ele segue os passos do seu Senhor e do seu Salvador, até mesmo na morte. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus.